Olá galera, me chamo Robson Silva, professor de Física e Matemática e venho mais uma vez aqui com uma videoaula especial para você. Peço para você que se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, marque o sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo aqui postado. E peço para você também, dá uma curtida aí no vídeo, tá? Assista todo, você vai aprender muito, não tenham dúvida. E dá uma compartilhada para todos. Distribuir o conhecimento sempre é bom, não é verdade? Então, vamos aqui com uma videoaula especial para vocês. E o nosso assunto de hoje, ele é mais do que especial, porque é um assunto altamente pertinente na prova do Enem, tá? Não estranhe, porque na prova do Enem, vez por outra não, vamos ser bem sinceros, bem realistas, todo ano tem sim caído questão sobre esse assunto. E qual é o assunto da vez? Resistores. Gente, na questão do ano passado caiu uma questão bem bonitinha, bem tranquila. O Enem, ele gosta muito de trabalhar os conceitos de gráficos, tá? E por trabalhar muito com o conceito de gráfico, então é mais do que importante você também ter a interpretação gráfica de cada tópico, tá certo? Da física. E aí, no assunto que caiu, que foi de resistores, a gente tem duas situações logo de cara. Porque quando a gente fala em resistência, o que é a resistência? É a dificuldade que a carga tem para passar, para transcorrer um determinado condutor. Essa dificuldade, ela é chamada de resistência que o material possui, tá? Mas alguns materiais têm maiores resistências e menores, a ponto de dificultar a passagem da corrente, a ponto de aumentar um ADDP, de diminuir um ADDP. Então a gente tem todos esses detalhes que são importantes dentro de um circuito elétrico. E quando a gente fala em resistor, é muito comum a gente associar logo de cara duas leis muito particulares, que são elas. Vamos lá. Primeira lei de Ohm, tá certo? O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, gente, ela menciona a respeito do seguinte, do fato de nós termos um gráfico, tá certo aqui, aonde esse gráfico é da resistência, é o gráfico da DDP em função da corrente, beleza? Quando nós temos o gráfico da DDP em função da corrente, aí o que acontece? Quando esse gráfico ele existe, ele parte aqui do zero, tá certo? Ao partir do zero, nós temos exatamente na forma de uma reta, que significa que esse resistor ele é um resistor ôhmico. Mas, Ross, por que ele é ôhmico? É só porque é uma reta? É, em partes. Porque matematicamente a gente comprova isso também, tá? E como é que a gente comprova essa situação? Simples, olha só. Nós temos aqui um valor que eu vou chamar de I1. Aqui eu vou ter um valor que a gente chama de I2. Aqui nós vamos ter um valor que a gente chama de U1. E aqui nós vamos ter um valor que a gente chama de U2, beleza? E aí, como a gente tem esses determinados valores, para cada um desses valores você observa que nós temos um par ordenado. E a primeira lei de Ohm, ela diz para a gente que a resistência é igual a DDP dividido pela corrente. Ou seja, ele está dizendo aqui que a resistência vai ser U1 sobre I1 igual a U2 sobre I2, beleza? Para o caso aqui em particular, eu só coloquei 2 pontos, mas podem ser infinitos pontos. Então, toda vida que a razão entre a DDP e a corrente for a mesma, então significa dizer que a resistência também será a mesma, beleza? Então, garante para a gente que no nosso circuito elétrico, aquele resistor, aquele elemento de circuito, ele é ôhmico porque a resistência ela é constante, beleza? Agora, se eu tenho, por exemplo, um gráfico aqui, mais uma vez, da DDP em função da corrente elétrica. Se esse gráfico é uma curva, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é uma curva. Então, pelo fato de ser uma curva, você já pode sacramentar junto comigo que a corrente 1 e a corrente 2, elas vão estar associadas respectivamente
a DDP1 e a DDP2. Quando a gente vai determinar, no caso aqui, tá certo, a resistência elétrica, você vai observar que é o U sobre I, beleza? Contudo, a resistência, que é dado por U1 sobre I1, vai ser totalmente diferente de U2 sobre I2, beleza? E aí, por se tratar dessa situação, então a gente tem que a a resistência, ela mudou. Então, se a resistência ela é alterada de acordo com o par de pontos que eu pegar, então significa dizer que o resistor ele vai ser agora não ôhmico, tá? Então, o que a gente pode sacramentar aqui para não ter dúvidas? Toda vida que nós tivermos, no caso aqui, o gráfico da DDP em função da corrente elétrica, né? E aí o gráfico for uma reta, então significa que o resistor ele é ôhmico. Mas quando eu tiver no meu gráfico a DDP em função da corrente e ele for uma curva, então significa uma curva assim, uma curva mais assim, não me interessa, beleza? Então toda vida que for uma curva, então significa dizer que o nosso resistor ele é não ôhmico. Tranquilo? Show de bola? Olha que bacana, gente, porque isso é mais do que o suficiente para a gente resolver a nossa questão linda e maravilhosa. Não esqueça, a resistência ela é constante se o resistor ele for ôhmico. E é não constante, então o resistor é não ôhmico. Pois vamos para a nossa questão linda e maravilhosa que caiu na prova do Enem de 2018. Gente, olha que coisa fácil, tá? Questão 108, prova azul. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente, como você pode observar na nossa questão aqui. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado, beleza? O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente elétrica é. Observe que na nossa questão ele deu o gráfico da resistência, da tensão, perdão, em função da corrente elétrica, e o que ele quer é o gráfico da resistência em função da corrente. E ele deu essa equação aí, que é V igual a 10I mais I ao quadrado, beleza? Então, vamos aqui, tá aí o textozinho, tá aí os gráficos para você resolver. Dê o seu pause, dê o seu play em seguida, após resolver a questão, beleza? Pois faça isso agora e você vai ver como você vai conseguir resolver facinho, facinho. Mas não esqueça de acompanhar aí o vídeo para também dar uma olhadinha aí como foi feita a questão aqui pela gente também, beleza? Pois dê o seu pause. E eu acho que agora você já está voltando aqui, porque você só quer ver, conferir o que você já acertou. Não é verdade, ser humaninho do meu tum-tum? Pois vamos para o nosso problema, resolver ele aqui bem facinho, para não ter dificuldade nenhuma, tá certo? Gente, seguinte, na nossa questão ele falou que o nosso gráfico era da DDP em função da corrente. É o que ele mostrou lá no gráfico. E ele mostrou para a gente que os itens são da resistência em função da corrente. E ele quer saber qual é o gráfico mais apropriado, tá? Então, observe o seguinte. Na equação que ele deu para a gente foi V igual a 10I mais I ao quadrado. Opa, estava me esquecendo aqui, é 10I mais I ao quadrado. Só que o V é a tensão, que é a DDP. Se o V é a DDP, gente, então significa dizer que eu posso simplesmente dizer que V é igual a U, e se V é igual a U, eu sei que U nada mais é do que R vezes I. Se U é igual a R vezes I, eu substituo lá no V. Aí como é que vai ficar, ó? Eu vou substituir nesse carinha aqui, gente, ó. Beleza? Ao substituir, como é que vai ficar agora? R vezes I igual a 10I mais I ao quadrado, beleza? E aí eu coloco no segundo membro da equação, eu coloco o I em evidência.
Ao colocar o I em evidência, nós vamos ter R vezes I igual a I vezes 10 mais I. Porque 10I dividido por I dá 10. I ao quadrado dividido por I dá I. Então ficou nesse modo. Aí se eu tenho, gente, observem que eu tenho I multiplicando de um lado e tenho I multiplicando do outro, eu cancelo. Cancelo de um lado com o outro. Então significa dizer que a minha resistência vai ser simplesmente dada por quem? Por 10 mais I. Então pronto, eu já sei que o meu gráfico ele vai depender dessa função. É uma função de primeiro grau, o que garante que é uma reta. Então se é uma reta, a gente já sabe que não pode ser o item não vale para a gente, beleza? E o gráfico, ele é crescente, porque o A ele é positivo. O número que multiplica o I é um positivo. Então, já não pode ser também o A. Ou seja, e o B, né? Que o B também ele é constante. Agora a gente está em dúvida em dois, se é o C ou D. Que aí não tem mais nem o que discutir, gente. Por quê? Porque se o R, ele depende do 10, se o I for 0, o R vale 10, que é o nosso coeficiente linear. Ou seja, ele vai ter que partir o gráfico do 10. No C, o gráfico você pode observar que ele parte aqui do 0. Já no item D, o gráfico parte do 10. Então, não tem mais nem o que discutir. O nosso item correto da questão é o item D. Observem, gente, como essa questão foi fácil demais da prova do Enem de 2018. Pois beleza, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula, tá certo? Você viu aí como essa questão foi fácil demais a solução dela. Continue praticando, você vai ver que vai aparecer, gente, eletrodinâmica na prova do Enem, é muito comum aparecer, beleza? Então, espero que tenham gostado. Assista aí aos demais vídeos da lista, a gente já tem alguns vídeos aí em sequência, tem mais 3 aí já pelo menos 3, né, de física, e temos aí uma playlist de matemática com 6 vídeos pelo menos, e também já temos aí uma nova playlist de dicas de matemática. Em breve vão vir mais videoaulas. Então, muito obrigado a sua participação aqui. Qualquer coisa, faça o seu comentário no vídeo e eu terei o maior prazer em responder. Que Deus abençoe e até mais, gente. Valeu, pessoal!